Olá, bora pro nosso oitavo dia. E você, gente, se você estiver gostando, comenta aí, me fala o que vocês estão achando, dê opiniões sobre como melhorar. Só não desista dessa leitura e vamos até o final de Gênesis e Apocalipse. E a gente estava falando do dilúvio, né? Da Arca de Noé, de como Noé saiu da arca, de como Deus fez a aliança, colocou um arco lindo lá no céu, nos dizendo que esse mundo nunca mais ia ser punido pelo dilúvio. E aí nós vamos continuar esse capítulo 9 a partir do versículo 18. Bora junto! Gente, também lembrando que se você estiver gostando, convida alguém. A palavra de Deus é algo tão bom. Às vezes você manda um link, isso chega para a pessoa certa, ela começa a ler. Eu acho tão maravilhoso falar de Deus e eu sei que é essa palavra que transforma tudo. Então, os filhos de Noé. Os filhos de Noé que saíram da arca foram Sem, Cã e Jafé. Cã é o pai de Canaã. Gente, imagina que eles estão falando ali para Israel. Israel já sabe quem é Canaã. Israel já sabe que Canaã era lá da terra onde eles queriam voltar. Já sabe que era onde Abraão tinha trago. Então ele já antecipou. Ele falou assim: ó, é de Noé que tem o Sem, o Cã e Jafé. E o Cã que é pai daquela terra, de Canaã que nós vamos. E esses foram os três filhos de Noé. E a partir deles toda a terra foi povoada. Então, ele está contando aí que quando acabou o dilúvio, não tinha mais ninguém. Tudo que existe, tudo que você vê, todas as pessoas que estão vivas vieram de Noé e a partir dele. E vieram basicamente de três etnias diferentes. Ou é de Sem, ou é de Cã, ou é de Javé. E a partir deles foi toda a terra. Noé era agricultor e foi o primeiro a plantar uma vinha. Tem uma parte ali de Salmos que fala que ele conta a história desse Deus que pegou Israel, tirou do Egito e plantou como uma vinha. Ele plantou como uma vinha ali na terra prometida. Então, essa história de agricultor, de plantar uma vinha, ela mostra que a terra voltou a ser favorável depois do dilúvio. Aquilo que tinha acontecido da terra não dá mais fruto, de estar com fome, das coisas estarem um se matando, aquela degradação. Após o dilúvio, houve uma bênção. Então, lembra que o nome de Noé significa consolo e que o pai dele já falou: você que vai ser a restauração no sentido de melhorar a terra, de diminuir o fardo do rosto. Então, a terra, depois do dilúvio, ela foi mais favorável. Hoje a gente consegue plantar, hoje a gente tem agricultura, hoje a terra, por mais que tenha pecado, a gente não morre de fome. Então, ele foi o primeiro a fazer essa parte de plantar vinha, de cultivar, de saber ali, através da bênção, da graça comum, como pegar a semente e ele mesmo ir cultivando. Então, continua dizendo, né? Noé plantou uma vinha. Ele bebeu do vinho, embriagou-se e ficou nu dentro da sua tenda. Algo aconteceu. Não se sabe direito o que aconteceu aí. Então, tá errado embriagar, né? Mas esse ficou nu, não sabe se é conectação sexual, ele não explica o texto, ele não tá a fim de explicar exatamente o que aconteceu. O ser humano ele é muito curioso, ele tenta entrar, ele tenta imaginar, mas o que se sabe é que no momento da dificuldade do pai, no momento onde ele teve dificuldades, Cã, que é o pai de Canaã, viu a nudez do pai e foi contar aos dois irmãos que estavam do lado de fora. Mas Sem e Jafé pegaram a capa, levantaram-na sobre os ombros e, andando de costas para não verem a nudez do pai, o cobriram. Não sei se foi abuso sexual. Não sei se foram dificuldades. Não sei se foram defeitos, porque fala assim que no jardim do Éden, Adão e Eva andavam nus, né?
Não sei o que aconteceu, mas a gente sabe que Cã, quando viu a fragilidade do pai, queria julgá-lo. Enquanto Sem e Jafé, quando viram a fragilidade do pai, eles simplesmente queriam cobri-lo. Jesus é esse que, quando vê nossa fragilidade, ele morre para que a gente seja coberto. Deus é esse que, quando percebeu que a gente estava nu, matou o primeiro animal para nos cobrir de pele. Então existe um modo de pensar de Cã, que é um modo de pensar que não é condizente com o que Deus está mostrando, independente do que aconteceu nessa tenda. E eu já li muita coisa, e tem relatos horríveis de tudo quanto é coisa, a gente entra fundo. Eu não sei, pode ter sido terrível o que aconteceu nessa tenda, mas a diferença é quando o seu irmão peca, quando acontece algo terrível, você quer contar, você quer expor, ou você quer ajudar a restaurar. Porque Deus é esse que não poupou esforços, não se apegou nem a ser Deus e desceu para que a gente fosse restaurado. E a gente foi feito para ser a imagem e semelhança dele. Então, independente do que aconteceu, Cã expôs, enquanto os outros filhos respeitou e só quis cobrir. Quando Noé acordou do efeito do vinho e descobriu o que o filho caçula havia feito, disse: maldito seja Canaã. Escravo de escravos será para seus irmãos. E disse ainda: bendito seja o Senhor, Deus de Sem. Esse Sem é a origem de todos os povos semitas, que é o povo de Israel é um povo semita. Esse Sem, gente, é a origem, vocês vão ver aqui, de Israel, de onde veio Abraão. Então, bendito seja o Senhor. Por que foi Sem que resolveu cobri-lo? E por que bendito seja o Senhor, Deus de Sem? Porque Sem conhecia tanto a Deus e sabia que Deus era bom, que conseguiu replicar isso. Então, se Sem foi bom e se ele foi justo, ele não foi justo por conta própria. Ele foi justo porque Deus era a prioridade na vida dele. E ele queria aprender com Deus a forma certa de se comportar mediante a nudez do outro. E seja Canaã seu escravo. Outra coisa que ele fala: amplie Deus os territórios de Jafé e habite ele nas tendas de Sem, e seja Canaã seu escravo. Aqui tem algo diferente, tá certo? Então aqui ele mostra basicamente 3 coisas. Primeiro, Canaã vai ter uma mente distorcida, vai ser escravos de escravos. Jafé, ele vai ampliar os territórios. São todos os outros povos. A Jafé que ampliou é como se fossem pessoas que o evangelho alcançaria. E o Sem é habite Deus nas tendas de Sem. Então, Sem vai ser o portador inicial. Vai ser através de Sem que a bênção de Deus vai chegar nesse planeta. Vai ser através de Sem que todas as famílias da terra seriam abençoadas. Vai ser através de Abraão, que vem de Sem, que a gente teria esse início desse testamento, desse evangelho. Mas vai ser para Jafé, vai ser para os gentios, né? Que esse evangelho seria doado. Então seriam as pessoas que o evangelho alcançaria. Bora voltar? Depois do dilúvio, Noé viveu 350 anos e viveu ao todo 950 anos e morreu. A origem dos povos. A Bíblia, uma das partes que o pessoal não gosta, porque tem muita genealogia e origem, e as pessoas não entendem, e aí fica tipo, ai meu Deus, vamos pular essa parte. Mas essas partes são importantes, elas estão na Bíblia por um motivo. Então pensa assim, ó, todas as pessoas da terra
são feitas a partir de Noé. E são imagens e semelhanças de Deus. E aí a gente começa a ele traçar 3 tipos de linhagem. Então ele vai mostrar a linhagem de Jafé, a linhagem de Cã e a linhagem de Sem, né, dos semitas, né? E aí, através das linhagens, eu quero que vocês entendam que ele está falando e está discipulando pessoas que conhecem. Então é como se Moisés está falando assim, sabe aquele povo de lá? Ele veio desse. Sabe aquele povo de cá? Veio desse. Então eles vão estreitando e mostrando. Então, naquele momento, ele falar, igual do tipo assim, ó, seu vizinho vem daí, o outro vem daquilo. Aquilo era extremamente relevante, porque eles estavam entendendo quem é que estava ali ao redor deles. Mas mais do que isso, gente, para nós, isso aqui é algo interessantíssimo, porque a gente consegue traçar para onde cada um foi. A gente sabe, através desses nomes, que um foi para o noroeste do Irã, o outro foi para ali. Então, a própria história bíblica, ela está fundamentada nisso. Quando a gente vai defender que a Bíblia, a palavra de Deus é verdadeira, uma das coisas que a Bíblia deixa claro, a Bíblia foi escrita, se você ver lá no Novo Testamento, as pessoas dão um nome das pessoas que viram a ressurreição, que viram Cristo, que andaram com Cristo. Era como se você falasse assim, ó, vai lá na Dona Maria, porque a Dona Maria, ela viu isso, você poderia ir lá, você tinha nome, você tinha sobrenome, você tinha origem. Então isso aqui, historicamente, é extremamente relevante. Bora lá, que eu vou explicar aqui, ó. Então, este é o registro da descendência de Sem, Cã, Jafé, os filhos de Noé. Os filhos deles nasceram depois do dilúvio. E começa os jafetitas. Eles foram os filhos de Jafé. Esse Gomer aqui, eles sabem que foi uma população, tá certo? Que viveu no sul da Turquia e na Armênia. Magog não se sabe. Madai foi no noroeste do Irã. Tubal estava a gente sabe que é um povo que morava na Turquia Central. Meseque também. E aqui, ó, esse Tirás é das cidades gregas. A gente sabe que são descendentes de Tirás. Aí estes foram os filhos de Gomer, Akenaz, Rifate e Togarma. Esses foram os filhos de Jafã. Elisá, Tarsis, Quitim, Rodanim. Dele procedem os povos marítimos, dos quais separaram seu território, conforme a sua língua, cada um dos seus clãs. Então, hoje, eles já estavam falando, sabe aquele pessoal que foi lá para ilhas gregas? Sabe aquele pessoal que foi para a Grécia? Sabe aquele pessoal? Eles vieram aí, ó, dos jafecitas, eles que foram espalhando ali. Jafé foi para tudo quanto é lugar, e do mar eles foram chegando em outros lugares. Esse é o clã de Jafé. E o pessoal falou, isso eu sei, das ilhas gregas, e hoje a gente estuda e já sabe. De Cã, ele vai mostrando que o Cã é de Cuxi, Misraim, Fut e Canaã. É a ponta sul de toda essa península árabe. Todo esse pessoal ali da Península Arábica, né? Eles vão ser ali da parte. E você vai ver que de Cã vai vir Nimrod. Você vai ver que é de Cã que vai vir aquela história da Torre de Babel. Você vai ver que é de Cã que vai vir esse jeito de pensar, que é um jeito diferente, que é um jeito longe do jeito bíblico de pensar. É através da linhagem de Cã que tem essa parte de poder próprio, essa parte de performance. Então, estes foram os filhos de Cuxi: Sebá, Avilá, Sabitá, Ramá, Sabitecá. Esse aqui, ó, árabe também. E estes foram os filhos de Ramá, Sabá e Dedã. Cuxi gerou Nimrod, o primeiro homem poderoso na terra. Gente, isso aqui é terrível. Você sabe por quê? Quando a gente fala homem poderoso, é a antítese do que Deus quer. Deus fala que bem-aventurados os miseráveis de espírito, os que você sabe realmente que não merecem nada. Todo poder humano é vanglória. O homem, ele pode dominar nações, pode não dominar tudo. Quando ele morrer, tudo acaba.
Então, quando a gente fala que um homem se tornou poderoso, que ele subjugou, que ele quis ser Deus, que ele matou, que ele expandiu o reino, que ele é antítese de tudo que Deus quer. Porque Deus quer que a gente morra pelo direito do nosso outro irmão. E não que a gente roube à força o direito dele. E aí, ele fala uma coisa que ele foi o mais valente dos caçadores. Ele matava sem nem pensar duas vezes. E até se diz valente como Nimrod. As pessoas achavam legal isso, sabe? E por isso, no início do seu reino, abrangia Babel, que é onde veio, sabe? Essa parte de conexão com a Torre de Babel. Esse jeito de pensar. Ereque, Acabe, Calné, na terra de Sinear. Dessa terra ele partiu para a Síria, onde fundou Nínive, Rebote, Ir, Calá e Rezém, que fica entre Nínive e Calá da Grande Sante. Os Misraim gerou luditas. Esses luditas é lá na Lídia, tá? Os leabitas é lá na Líbia. Os nafituítas são do Egito. Então ele está contando que toda essa região aí, ó, todo esse pensamento de Líbia, esse pensamento dominador, esse pensamento que está lá na terra de Canaã, todos esses pensamentos de fortes, de guerreiros, eles vieram através da linhagem de Cã. É engraçado, sabe esse paralelo que eu falei para vocês? Que Moisés estava contando do descendente da serpente? Existia uma esperança dentro do coração de cada uma das pessoas desses antigos da Bíblia, que era a esperança desse descendente da mulher, que era a esperança dessa restauração de todas as coisas. E aí ele mostrou Caim, mostrou Sete. E aí ele mostrou que virou uma anarquia, na linhagem de Sete veio Noé. E aí veio os filhos de Noé. E quando a gente achou que as coisas iam dar tudo certo, né? Deus já tinha visto que a maldade estava dentro do coração do homem. E aí ele começa a traçar paralelos, só que agora são 3 paralelos. Ele vê ali, ó, a semente da serpente, continuando com esse pensamento maligno, esse negócio do homem ter poderoso, esse negócio de construir impérios, continua do mesmo jeito. A semente de Sem, que quer ser temente a Deus, e agora nós temos Jafé, que são os outros povos, que não tem a ver nem com Sem, então tem um duelo das sementes, e tem os povos. E aí, através desses duelos das sementes, o evangelho, essa boa notícia da restauração, ela ia vir dos semitas para chegar em todos os outros povos. E aí a gente ia ter essa semente de Canaã, essa maldade, essa forma de pensar que a gente está lutando contra. Então existe uma forma de pensar dos egípcios, existe uma forma de pensar dessa região de Canaã, que é essa forma de pensar da Torre de Babel, que é essa forma de pensar de poderoso dos homens, essa forma de subjugar, que é a semente do maligno, que é essa semente de arrogância contra a semente do descendente da mulher. Tá vendo que até as genealogias, quando você entende, é muito legal? E aí fala os patruzitas, os carluítas, dos quais se originaram os filisteus, né? E os caftoritas. Canaã gerou Sidom, o filho mais velho de Et. Sidom, gente, acredita-se que deu origem aos fenícios. Como também os jebuseus, os amorreus, os girgazeus, os heveus, os erqueus, os sineus, os arvadeus, os emoreus, os amateus, posteriormente os clãs dos cananeus se espalharam. Lembra que a gente fala que quando vai fazer a promessa, né, a aliança com Abraão, ele fala que vai dar a terra dos jebuseus, dos amorreus, né? Só que a maldade dele ainda não tinha atingido o ápice. Então é a terra do pessoal de Cã que a pessoa está contando aí. E Moisés já está contando para discipular aquele povo de Israel, porque ele vai contar a história por completo. Então ele vai falar, esse povo que veio de Cã, tá certo? Os descendentes de Cãs, que não representa a forma de pensar de Jesus Cristo, né? Óbvio que não de Jesus Cristo, né? Mas de Deus.
Eles estão nessa terra que prometeram para os nossos descendentes, e é para lá que nós estamos indo. Então ele está discipulando, mostrando quem é Deus, enquanto se prepara para ir para essa terra. Como também os jebuseus, amorreus, gigazeus, né? Que os heveus, os arqueus, os sinuseus, os arvadeus, os emareus, emateus, posteriormente clãs de cananeus que se espalharam. As fronteiras de Canaã estendiam-se desde Sidom, iam até Gerar e chegavam a Gaza, e de lá, lembra a região do Gaza? E de lá progressiam até Sodoma, Gomorra, Adimá, Zeboim e chegando até Lasa. São esses os descendentes de Cã, conforme os seus clãs e línguas e seus territórios. Então, toda essa parte de Sodoma, de Gomorra, de Canaã, é tudo de Cã. E aí ele vem dos semitas. Sem, o irmão mais velho de Jafé, também gerou filhos. Sem foi antepassado dos filhos de Eber. Estes foram os filhos de Sem: Elão, Eassur, Arfadache, Lude e Arã. E esses foi o filho de Arã. Uz, né? Quem é que é de Uz de Caldeus? Abraão, ele já está contando. E Meseque. Afajate gerou Salá e esse gerou Eber. Eber nasceram 2 filhos. Um deles chamou Peleg, porque sua época a terra foi dividida, e seu irmão se tornou Joquitã. Então, Eber se chama terra dividida por causa desses 2. Joquitã gerou Amodá, Selefe, Hazarmavé e Gerar, Adorão, Uzal, Diclá, Obal, Obamiel, Sabá, Ofir, Avilá e Jobabe. Todos esses foram filhos de Joquitã. A região onde viviam estendia-se de Messa a Cefar, nas colinas dos Nestes. São esses os descendentes de Sem, conforme seus clãs e línguas, em seus territórios e nações. São esses os filhos de Noé, distribuídos entre suas nações, conforme a história da sua descendência. A partir deles, os povos se dispersaram pela terra após o dilúvio. Gente, é isso. Temos essa história maravilhosa. Houve o dilúvio, tinha 3 filhos e eles se povoaram pela terra. E a partir de agora, que Moisés apresentou essa história toda, ele vai começar a entrar na época dos patriarcas, né? Então ele vai começar a contar a história da Torre de Babel para fazer um contraste com a história de Abraão. Espero, gente, que vocês tenham entendido, que não tenham ficado confusa e que o desejo de continuar lendo a Bíblia esteja no coração de vocês. Senhor Deus, muito obrigada pela oportunidade de poder falar da sua palavra, ler a sua Bíblia. Senhor, que seu Espírito Santo nos guie dia após dia nesse processo de crescimento de oração e leitura bíblica. Coloque em nosso coração o desejo de orar, Senhor. Coloque em nosso coração o desejo de falar com o Senhor. Coloque em nosso coração o desejo de entender a sua história, Senhor. Senhor, nos transforma, erga uma nação santa, erga uma nação que te ama e que te prioriza, em nome de Jesus, amém, 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 meu povo!